Você não precisa de mais ânimo, você não precisa de mais vontade. O que você precisa é de clareza. O que você precisa é encontrar os motivos, os valores que estão por trás desse comportamento que você deseja. Sem isso, você não vai mudar, sinto muito. O que você precisa é encontrar a direção, quais crenças, quais os significados que você vai dar para tudo isso. E se não for significados positivos, você não vai manter isso na sua vida. Além da direção, você precisa de um plano de ação. É esse plano de ação que a gente conquista a liberdade. É com esse plano de ação que eu consigo traçar meus objetivos, minhas metas, as minhas rotinas e finalmente transformar tudo isso num hábito. Se a gente não tem, né, esses pilares, presta atenção, clareza. Se a gente não tem motivação, se a gente não tem direção e se isso não trouxer liberdade, a gente não vai fazer. Na vida adulta, gente, sinto informar vocês, mas se a gente for ficar esperando ânimo e vontade para fazer as coisas que precisam ser feitas, a gente não vai fazer, né? Porque de fato, né, a gente tem muitas responsabilidades na vida adulta, que é trabalhar, às vezes cuidar da casa, cuidar da família. Todas essas responsabilidades têm um gasto de energia, né? Toda vez que eu entro nesse gasto de energia, começa a alertar um circuito interno e eu preciso descansar, né? Que vem aquilo, eu tô cansado, eu preciso de descanso. Só que existem objetivos que se a gente não se dedicar, eu tenho um hábito que eu quero instalar, um comportamento que eu quero instalar, eu quero tornar isso minha rotina, se eu não me esforçar, não vai acontecer. Então, o que vocês precisam entender é que não é uma questão de ânimo, não é uma questão de vontade, né? Quando a gente pede força de vontade, eu preciso de mais vontade. O nosso sistema interno tem vontade de dormir, de descansar, de não fazer nada, de comer um monte de tranqueira, de comer coisas gostosas. Esse é o nosso sistema interno. Então, quanto mais vontade você pedir, né, mais vontade de descansar você vai ter. Então a gente precisa entender que não é uma questão de vontade, mas é uma questão que clareza. Você tem clareza do que você quer? Você sabe por que que é isso importante? O ambiente que você está te oferece os gatilhos possíveis para que você inicie essa ação, né? O que vocês precisam entender é, Simone, mas por que que você fala tanto disso com tanta convicção? Porque eu já passei por esse caminho, né? Eu já fui essa pessoa que eu queria só fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer, as coisas que eu gostava de fazer. Até que chegou num ponto onde eu entendo que, putz, se eu continuar assim, eu não vou conquistar nada do que eu desejo. Porque para conquistar o que eu desejo, eu vou precisar fazer coisas que eu não gosto. Eu vou precisar fazer coisas que eu não faria. Mas eu quero resultado, e se eu quero resultado, tem que estar disposto a pagar o preço, é simples assim, né. E você vai precisar de um esforço no primeiro momento, até automatizar esse trem, né. Depois que automatiza, as coisas vão fluir, mas a maior parte das pessoas não querem pagar o preço da automatização. A maior parte das pessoas não querem viver o processo, a maior parte das pessoas querem simplesmente o resultado, né. Então se você é essa pessoa que quer só resultado, sinto muito, né. Você não percorre um processo, você não instala novos hábitos, você não cria novos programas na sua mente. Se você não cria novos programas, você pode conseguir a mudança por um prazo determinado, mas depois você vai reativar aquele outro programinha que foi acionado, que eu falei para vocês aqui no início da live, porque isso volta, porque não foi construído um caminho neural forte, um caminho neural onde o seu subconsciente comprou essa ideia que você tanto quer, né? Então, assim, não existe você chegar em um objetivo que você deseja se você não criar um sistema, se você não criar uma estratégia para chegar nesse lugar. E nessa estratégia você vai ter que pensar em quais hábitos, quais os comportamentos, quais as habilidades que você precisa. Como que você vai colocar isso na sua rotina? Porque as pessoas ainda têm essa imagem da rotina. A gente não constrói hábitos sem rotina. O problema é que as pessoas não sabem traçar rotinas. As pessoas nem sabem o que é rotina. Elas nem sabem como fazer, né, como transformar aquele comportamento numa rotina. Se você tem um objetivo, se você tem metas, você precisa de rotina para isso virar hábito. Sem a rotina, o hábito não acontece. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam.
para vocês superarem as limitações de vocês, para vocês conseguirem prosperar em qualquer área da sua vida, você vai precisar de bons hábitos. Me tornarei escravos de bons hábitos. E aí, se você não sabe nem o que te trava, nem o que te limita, se você não sabe nem o programa, você não tem consciência nem do programa que você vem usando na sua vida, como é que você vai mudar isso? Aí você não sabe nem para onde você vai. E, tipo, como é que você quer? Você não precisa de ânimo, você não precisa de vontade. Você precisa de decisão. Você precisa de atitude. Vai lá e faz, sem vontade, sem ânimo. A gente não é mais criança que cruza os braços, deita no chão e começa a fazer um escândalo no supermercado porque quer uma coisa e o pai não quer dar, né. Então hoje a gente vive num mundo onde vejo adultos com comportamentos infantis, que não podem ser contrariados, só querem fazer o que têm vontade, que utilizam aquela frase: "Não sou obrigado a nada". Realmente você não é obrigado, mas depois não reclama, criatura, da vida que você está vivendo. Você não tem obrigação de fazer o que tem que ser feito. Você faz se você quiser fazer. Mas depois arque com as consequências dos seus resultados, é simples assim. O que não dá é para a gente não querer fazer nada, ainda reclamar dos resultados que a gente tem na nossa vida e ainda culpar outras pessoas, que é o que a maior parte das pessoas fazem.